Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade à videoaula sobre plantas alimentícias não convencionais. A gente vai partir agora para a parte 2 dessa videoaula. Para continuar a falar sobre as nossas plantas alimentícias não convencionais, eu gosto muito de trazer esse outro conceito sobre as plantas espontâneas, né? Lembrando que essas plantas, que muitas vezes são chamadas de plantas daninhas, elas têm muitas funções, né? Além das funções para o sistema, para a nossa roça, né? Para o nosso quintal, ali na ocupação que ela tem, ali no extrato da vegetação, de cobertura do solo, ela tem as funções alimentícias, nutricionais, muito importantes, né? Muito utilizada no passado pelos povos tradicionais, pelos povos mais antigos, essas plantas veio perdendo espaço, né? Depois de muito difundido aí o cultivo e o consumo das hortaliças. Mas a gente gostaria de reforçar assim, a variedade de plantas que a gente tem no Brasil. Quando a gente pensa a nível de Brasil, nosso país é um país que detém a maior parte da biodiversidade mundial, né? E então, se a gente pensar só nessas plantas alimentícias não convencionais, foram identificadas cerca de 3.000 espécies dessas plantas que podem ser comestíveis, né? E esses estudos também indicam que cerca de 10% da flora do Brasil, né, que elas sejam alimentícias. Então, você imagina aí, num país que a gente tem tamanha riqueza quanto o Brasil, como o Brasil, 10% dessas plantas podem ser comestíveis, né? E se a gente olha para a nossa mesa, a diversidade de plantas consumidas hoje pela sociedade, ela diminuiu muito, muito pouco diversificada, né? Nossa alimentação. Aí tem uma estimativa que traz que mais de 50% das calorias do que a gente consome, do que vai para a nossa mesa, ela vem basicamente de 3 espécies, simplesmente, né? Nossa refeição ela está baseada em grande parte pelo subproduto dessas 3 plantas, que é o arroz, o trigo e o milho. Então a gente reduziu muito a diversidade de alimentos consumidos, né? E isso acarreta também no aparecimento de mais doenças, né? A gente fica mais vulnerável porque a gente se alimenta de menos nutrientes, né? Menos sais minerais. E aí outro dado que a gente traz também é que 90% do tudo que a gente come vem só de 20 espécies de plantas, né? Então essas hortaliças que a gente come hoje, elas são muito reduzidas, né, em diversidade e consequentemente de nutrição também, né? E a gente sabe que a nossa maior riqueza é a nossa diversidade, né? Então a gente conseguir trabalhar com essa diversidade de plantas, seja no roçado, no quintal, e trazer ela para dentro da nossa cozinha é muito importante para a gente ganhar em qualidade de vida, em saúde, né? Da família toda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais plantas que a gente encontra aqui na nossa região, né? E que são mais popularmente conhecidas, né? Na primeira videoaula vocês já viram algumas, né? E a gente vai dar continuidade a essa apresentação aqui sobre algumas espécies de plantas, né? De plantas espontâneas. A primeira delas que a gente trouxe é o caruru. O caruru, ele também é chamado de bredo ou amaranto verde, né? Ele é muito de multiplicação muito espontânea, né? Principalmente por sementes. Nessa foto aqui do lado a gente pode ver já uma planta adulta, ela está em fase de floração e frutificação, né? No caso das sementes, ela já está trazendo
produzindo essas sementes que vão ser as sementinhas que vão germinar e fazer novamente o ciclo aí se completar e gerar novas plantas, né? Então, muitas dessas plantas, elas nem precisam ser plantadas. Como eu falei, elas são plantas espontâneas, então elas só precisam ser mantidas, né? E manejadas, elas precisam só de manejo. E ali a gente vai ter um alimento bom, né, para a gente consumir aí ao longo do ano, né? Elas toleram bastante as condições mais adversas do clima, né, como seca, estiagem e os períodos de excesso de chuva também. Então, são plantas bem rústicas, né? No caso do caruru, a gente consome principalmente a parte aérea, as folhas, né? E os galinhos mais tenros, mais novinhos. Então a gente pode usar praticamente a planta inteira, tanto em saladas como refogados, né? A gente recomenda principalmente os refogados, que ele já traz um processo aí que quebra um pouco do ácido oxálico, né? São os oxalatos aí que podem ser um pouquinho tóxicos, mas a gente fazendo uma primeira fervura, refogando ela perde essa substância e aí a gente fica com a riqueza nutricional que essas plantas oferecem. No caso do caruru, a gente pode ver que ela é rica em ferro, é rica em potássio, rica em cálcio, em diversas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina C e também a vitaminas B do complexo B, né? São anti-inflamatórias e também antimicrobianas, né? Hoje em dia a gente precisa muito reforçar o nosso sistema imunológico para que essas doenças que estão por aí não atinjam o nosso corpo. Então é fundamental a gente ter essa variabilidade aí da nossa alimentação, trazer essas plantas que são ricas em sais minerais, vitaminas, né, em elementos antioxidantes para a gente fortalecer nossa saúde, né? E a forma aqui do lado que a gente trouxe também um exemplo de utilização na cozinha, na alimentação, que é fazer o caruru. A gente refoga ele com tempero, que dá gosto da pessoa, né? E coloca uns ovos aí. Então fica um prato bem bonito aí, bem nutritivo, que é o caruru refogado com ovos, né? Uma planta muito importante aí nos nossos quintais brasileiros. A outra planta que a gente trouxe, também muito encontrada nos quintais, nos roçados, é a beldroega. A beldroega, ela aparece um pouquinho a 11 horas, né? Tem umas florzinhas bonitinhas, a folhinha carnudinha, e então ela é bem resistente aí a períodos de seca também. Tem lugares que ela forra o chão, né? Que ela nasce assim espontaneamente e é o que faz a cobertura do solo, né? Os animais se alimentam dessas plantas também, né? No caso da beldroega, a multiplicação dela se dá principalmente por mudas, né? Por raízes e também por sementes. Depois que ela dá a flor, ela solta uma sementinha aqui e aí ela vai se multiplicando espontaneamente, né? A beldroega, a gente também usa ela para salada e refogado, como o caruru, e principalmente as folhas, né? A parte aérea, as folhazinhas novas e os caulezinhos mais novinhos também. Então, a beldroega, ela é rica em ácido graxo ômega 3, muito importante aí para controlar o envelhecimento, né? A oxidação que acontece no nosso corpo. Ela é rica em sais de potássio também, né? Então tem esses sais minerais aí. É anti-inflamatória também, vermífuga e também ajuda aí na parte diurética, né? Na parte de eliminação aí da água do nosso organismo. Aqui ao lado a gente pode ver que ela foi usada num prato que é a sopa de arroz com legumes.
e aí a beldroega foi colocada aí para enriquecer esse alimento, né? Então essas plantas elas podem ser usadas e de uma forma que de uma alimentação bem gostosa, né? Não necessariamente a planta do mato, vamos dizer assim, né? Ela precisa ser ruim de ser consumida. Então a gente trabalhando ela direitinho na cozinha, a gente consegue fazer pratos deliciosos com essas plantas, né? E também são plantas perenes, né? Que em condições ideais, o ano todo ela vai estar produzindo, né? Diferente aí das plantas das hortaliças, que são muito exigentes, né? E exige muito trabalho do agricultor, da agricultora para estar cultivando e criando as condições para elas. A outra planta que a gente trouxe vai falar delas é a chamada língua de vaca, ou carne gorda, ou também Major Gomes ou a Maria Gomes, né? Ela também é bem carnudinha, as folhas dela são bem carnudinhas. Aqui a gente pode ver a planta em fase de floração e frutificação e produção de sementes, nessas bolinhas que ela dá aqui depois das flores. E também pode ser usada em salada e refogado, né? E também outros pratos, que aí vai depender muito da criatividade de quem está trabalhando ali na cozinha. Por exemplo, aqui a gente trouxe o exemplo de utilizar a língua de vaca para fazer as panquecas com ovo, né? Então a gente consegue se alimentar um prato bem gostoso e enriquecer, né? O fato da gente estar usando essas plantas alimentícias não convencionais, introduzindo ela na nossa alimentação, a gente enriquece em nutrientes, né? Então, para as crianças é muito interessante aí a gente usar a criatividade e trazer essas plantas para os preparados, né? A língua de vaca ela é rica em tanino, é rica em ácido fólico e sais minerais. É uma planta bem bacana que também é bastante espontânea e muito importante aí a gente está reintroduzindo ela na nossa alimentação. A outra planta que a gente trouxe é a tansagem. A tansagem também é chamada de sete nervos, né? Aqui a gente pode ver uma planta jovem, né? Ela também cresce, adora crescer nos cantinhos de parede. Você vê, a semente dela é bem pequenininha mesmo. Aqui do lado a gente pode ver uma planta em fase de produção de sementes já. Ela tem uma hastezinha onde dá umas cápsulazinhas cheias de sementinha. Parece semente do fumo, né? A semente bem miudinha mesmo. E essa semente espalhada, ela entra nas frestinhas e nasce bem facilmente também. Principalmente, a forma de reprodução dela é apenas por sementes. Então, a gente tem que deixar umas plantinhas aí para frutificar, para sementear e a gente poder garantir a multiplicação dessa espécie, né? Da tansagem. Ela é muito usada também na medicina, né? Porque é uma planta que tem muitas propriedades medicinais. Aliás, muitas das plantas das punks, além de ter as propriedades funcionais, aí são alimentos, além de ser alimentos funcionais, porque eles regulam as funções do nosso corpo, né? E acaba protegendo das doenças, elas também vão trazer as propriedades medicinais, né? Então, no caso da tansagem, as folhas delas, elas podem ser usadas cruas em saladas, elas também podem ser usadas para chá, para fazer gagarejo, para fazer cataplasma, né? Porque ela é cicatrizante, ela é anti-inflamatória, ela é depurativa do sangue, que significa que ela limpa o sangue, né? Ela é expectorante também e muito usada para essas questões das vias respiratórias. Então, uma planta também muito bacana aí da gente poder trazer para o nosso consumo. E outras propriedades dela ela tem bastante proteína, né? Além de vitaminas e sais minerais. É uma planta também perene que produz o ano todo. A outra planta que a gente trouxe, uma planta alimentícia não convencional, vem da bananeira. Muitos de vocês já sabem, já devem saber que
muitas coisas da bananeira são comestíveis, além da banana, né? Hoje a gente vai falar aqui do caso do mangará, que é o coração da bananeira. Esse coração da bananeira, ele, além de ter as propriedades alimentícias, ele também é medicinal, né? Tem muita gente que usa o mangará, o coração da bananeira, para fazer xarope expectorante, né? É uma planta expectorante. Então, a gente tem que usar as folhas internas do mangará, né? Então, a gente tira essa parte das folhas que já secaram e vai lá para o miolo do mangará e vai aproveitar apenas aquelas folhinhas, as folhas mais novinhas, mais tenras. E as flores que estão entre as folhas, né, essas florzinhas aqui, que é onde vai virar a banana, essas florzinhas também são comestíveis, né? Então, aí a gente recomenda também que ela seja ferventada, né, algumas vezes para tirar um gosto mais amargo que ela tem. E aí, depois de ferventar, a gente pode usar tanto em refogados, a gente tempera, faz esse refogado bem temperadinho e pode usar para refogar, para rechear a torta, empada, empanado, coxinha, o que for, depende da criatividade mesmo da pessoa. Elas também podem ser usadas para xaropes, para chás, né? E, como eu falei, as flores também podem ser usadas, refogadinha, fica parecendo carne de frango, né? Desfiadinha. As propriedades do mangará são ricas em nutrientes e carboidratos. Ela é expectorante, como eu falei, anti-inflamatória e também depurativa do sangue. Também tem a função de limpar o sangue, né? Possui antioxidantes e ácidos que neutralizam os radicais livres e eliminam os danos oxidativos causadores do câncer. Então, essas plantas antioxidantes são muito importantes para a gente estar se prevenindo contra uma série de doenças também, né? Uma coisa importante da bananeira, que inclusive a banana também dá o palmito no tronco, né? A parte do miolo ali do caulezinho dela, ela pode ser transformada em palmito da bananeira. Aí um detalhe é que a gente precisa, assim que manipular a banana, não demorar muito e já colocar na água com limão ou vinagre, porque ela vai ficando preta, né? Ela oxida. Então a gente bota logo na água com limão ou vinagre, deixa ela lá imersa e depois a gente lava bem antes de usar, certo? A outra planta que a gente trouxe para falar um pouquinho é o almeirão roxo. O almeirão roxo é uma planta, assim, eu gosto muito, eu particularmente gosto muito dessa planta. Ela é bem rústica, a gente pode usar ela em salada tranquilamente, a gente pode refogar também ela para rechear a torta, empada, enfim, botar no macarrão, o que for, né? Mas é uma planta espontânea também, fonte de minerais fundamentais para a saúde dos nossos ossos e dos nossos músculos, né? Os elementos aí, as propriedades também, ela tem muito ferro, muito cálcio, muito potássio, fósforo, magnésio, sódio, zinco, vitaminas A, fora as vitaminas do complexo B. E a semente dela, quando ela pendoa, ela solta um pendãozinho aqui para cima e enche de semente e que é dispersada pelo vento. Então, uma vez que a gente deixou sementear uma planta no nosso quintal, depois elas nascem quase que espontaneamente aonde ela for encontrar uma melhor condição, né? Na condição ideal para ela continuar produzindo. Não precisa de muita água, né? É uma planta bem rústica também, que é importante aí para nossa alimentação também. Aqui é outra queridinha aí dos pratos alternativos, vamos dizer assim, né? Muita gente está fazendo redução do consumo de carne, então tem ido aí para as carnes vegetais, né? E a jaca verde é uma planta aí que traz essa possibilidade da gente fazer um preparado que é semelhante à carne, né?
Aqui a multiplicação é por sementes e mudas, né? Da jaqueira fica uma planta grande, uma árvore bem grande que dura muito aí na propriedade, né? E produz muito, por muitos anos ela produz. Então a carne de jaca verde, ela é usada refogada, né? Desfiada e aí a gente usa para rechear a coxinha, empadinha, ou mesmo só ela mesmo, né? Como acompanhamento aí na nossa refeição. É, a jaca verde, o ideal é o quê? A gente pegar uma jaca pequena, né, que ainda não formou os bagos todos, né, as sementes, e aí a gente bota ela na panela de pressão. Se ela couber inteira, tudo bem, pode botar ela inteira. Se ela não couber inteira, a gente parte ela em dois, três pedaços, coloca água e é importante colocar um pouquinho de óleo dentro da panela de pressão, porque ela vai soltar aquele visgo, né? Ela solta o leite e aí esse óleo vai evitar que esse visgo cole na panela de pressão e isso vai facilitar a gente a lavar essa panela depois do cozimento. Então, deixa uns minutos depois que a panela começa a pegar pressão, você vai deixar ainda aí alguns minutos, uns 20 minutos, meia hora, para ela ficar bem maciazinha. Quando tirou da panela, você vai retirar a casca, né, e o miolo, que esse miolo também é bem duro, e vai aproveitar só essa massa que seria comestível, né, no fruto maduro. Então, o caroço, que nem vai ter caroço ainda, ele é muito pequenininho, ele também pode ser incorporado aí nessa carne desfiada, certo? Aqui do lado vocês podem ver já a carne de jaca verde já desfiadinha e pronta para ir para a panela ser temperada e refogada, né? O segredo está no tempero, né, minha gente? Aí, quanto mais a gente capricha aí no tempero dessas plantas alimentícias não convencionais, mais gostoso fica o nosso prato, né? Então, a jaca, ela é muito rica aí em magnésio e manganês, que são elementos aí que participam na formação e na manutenção dos ossos. É rica em cálcio, é rica em potássio, é rica em ferro, em fósforo, em vitamina A, vitamina B6, além das proteínas e dos antioxidantes. Então, ela trabalha aí auxiliando a parte da digestão, né? Ela é diurética, é expectorante, ela vai combater a anemia, porque ela tem muito ferro, e além de fortalecer nossos músculos e ossos. A outra planta que muita gente deve ter no quintal, mas acaba não usando, a não ser as crianças, quando as crianças estão aí brincando com essas plantas, eu mesma já consumi muito azedinha, que é o trevo, né? O trevo a gente tem uma variedade de espécies aí, né? De tipos de trevo diferentes. Tem os da folha roxa, tem o da folha verde, tem o redondinho, tem o mais espichadinho. Então, qualquer um deles pode ser consumidos, né? Eles podem ser usados de forma crua, né, em saladas, pode ser usado em suco e também até geleia. Tem gente que faz geleia com os trevos ou azedinho. Fica uma geleia bem azedinha. Essa planta possui vitamina A e C, outros fitoquímicos aí que protegem o organismo de doenças e também uma porcentagem pequena de proteína. E ela também tem esse ácido oxálico, lembra que eu falei? O ácido oxálico, essas plantas que contêm ácido oxálico, a gente precisa consumir em pequena quantidade, né? Ou ainda fazer a fervura e refogar. Daí é uma maneira da gente tirar esse ácido oxálico que não é tão interessante, aí a gente está consumindo em grande quantidade. Mas essas plantas, elas são multiplicadas por bulbos, elas têm uns bulbozinhos, umas raizinhas, tem as bolinhas, né? Que aí é onde a gente multiplica e faz as mudas delas. Também é uma planta perene que em condições ideais produzem o ano inteiro. A outra planta que a gente vai falar é o funcho. O funcho, também às vezes confundido aí com a erva doce, é uma planta que se multiplica por sementes e mudas, né?
é muito usado como especiarias é, na culinária, né? A gente usa o funcho, as sementinhas do funcho podem entrar nos bolos, né? Às vezes no chimango, às vezes no pão de queijo. Também é usada como chá, pode ser usada em tortas e doces também. E as propriedades também medicinais dela, ela é usada muito para cólica de crianças, né? Esses espasmos aí do processo digestivo, né? Que às vezes é acompanhado aí com muito gases, então ela ajuda aí a diminuir esses gases, né? E é anti-inflamatório e calmante também. É rica em vitaminas A e vitamina C e outros sais minerais, que, por exemplo, o cálcio, o ferro, o magnésio, o potássio e o zinco, além de outras fibras e proteínas, né? Uma planta bem bacana também da gente ter nos quintais aí, tanto pelas propriedades medicinais quanto pelas propriedades aí alimentícias, né? Cumprindo a função de alimentos funcionais também. A outra planta aqui que não é tão conhecida aqui ainda no Nordeste, mas a gente tem estimulado bastante aí o uso dela, que é uma planta espontânea que se desenvolve muito bem aqui na região do Nordeste, né? É, ela é chamada de gregoriana. Gregoriana tem outro nome também que é o espinafre indiano. Ela, a multiplicação dela se dá por sementes e mudas, essas florzinhas aqui que podem ser ou essa lilás ou essa branca. Depois que elas são polinizadas, elas formam uma vagenzinha aí que elas estalam e aí lançam as sementes longe e é a forma de multiplicação delas, né? A gente também pode usar aí como alimentação as folhas, flores e as partes dos galhos mais novinhas, né? Então, suas folhas mais novas são usadas em refogados, em tortas, né? E as flores também enfeitam saladas. A gente pode comer essas flores cruas. Ela traz um embelezamento aí também, né? Para os nossos pratos, para saladas. É, então, o uso dela popularmente é feito para reumatismo, para hipertensão, para controlar a asma e também a diabetes, né? Ela é uma fonte muito boa de cálcio, de fósforo, de cobre, de zinco, de magnésio e também de ferro, além das fibras, proteínas e carboidratos, certo? Então, basicamente todas essas plantas, gente, são plantas perenes, né? Ou seja, produzem o ano todo, desde que a gente consiga ali criar essa condição ideal para elas, que não é muito complexo, elas são muito fáceis de, de reproduzir e de sobreviver nos terrenos em condições às vezes nem tão apropriadas a muitas outras plantas, mas essas plantas estão aí, né, disponíveis para a gente fazer o uso delas da melhor forma possível, né? Aí agora aqui é um pouco das referências que a gente utilizou aí, das imagens e das fotos para vocês. E o que eu queria passar é isso mesmo. Muito obrigada, um abraço. Olá! Esse encontro comunitário, Plantas Alimentícias Não Convencionais, é composto por 2 vídeos. Cada um deles apresenta informações de como cultivar as qualidades nutricionais de diversas plantas que podemos encontrar no nosso quintal. Esse encontro faz parte das atividades do projeto Bahia Produtiva no formato Até à Distância. Os vídeos são direcionados para as seguintes associações e cooperativas: Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Boa Vista, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Curral Novo, Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Mulheres Camponesas das Comunidades do Baixão do Zé Silva, Sítio Rancheira e Lagoa da Pedra, e Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade de Olhos d'Água do Meio.
Todos os empreendimentos realizados por estas associações e cooperativas foram contemplados com os editais Aliança Produtiva, do Bahia Produtiva, através da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. O projeto de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL, é uma parceria realizada entre o governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.